Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast O Canto da Casa. Eu sou o Djair. E eu sou o Edu, ou Murakami, ou Mumu, como quiser me chamar. Sim, e hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre a nossa paixão por portáteis. E para esse assunto, nada mais, nada menos do que o nosso colega e amigo, Rodrigo. Olá, estamos aqui. Vamos falar do que eu mais gosto, que é portáteis. É isso aí. Nada melhor a gente começar, né? Exato. E lembrando que nós estamos aqui fazendo a primeira gravação dentro aí dos estúdios da Casa do Videogame. Então, este será o nosso lar aí durante um bom tempo. Sim. Espero que vocês apreciem toda a nossa conversa, né? E vamos começar da seguinte forma. Mumu, vou direcionar a tu. Então bora. Como começou a tua paixão aí, ou predileção pelos portáteis? Portátil, na verdade, pra mim, começou com esse cara aqui, eu sei que, né? Vou começar. Eu acho que eu tenho que falar desse Game Boy, né? Não era meu, era do meu primo. E eu fugia das festinhas e tudo mais, porque eu era o caçula. E sempre aquele coisa do pique-esconde sobra pro mais novo e todo mundo zoa com ele. Então eu pegava o Game Boy e escondia debaixo da cama, colocava as pilhas e jogava um Mario Land. Ou então o Turtles Clan of the Foot, né? Que é o Tartarugas Ninjas. Mas, meu mesmo, acho que pra maioria dos brasileiros dessa época, a gente começou com um Brick Game, né? Brick Game. Nossa. Tá ligado? Que é aquele Tetris. Era o Tetris, né? Ou então 1000 jogos, que na verdade tudo era baseado em Tetris. Tinha o corridinho, o resto era tudo Tetris. Era o mais diferente mesmo. Começou assim, na verdade, a minha jornada com portáteis. E ela é incrível, né? Tá ligado? Assim, era uma coisa escassa, como era videogame, mas quando era, nossa, era uma telinha diferente, você queria colocar o pescoço pra ver o que a pessoa tava jogando, né? Então era muito mágico isso. E esse cara que também me chamou muita atenção, né? Da época, quem lembra mais ou menos dessa época também, eu sou de mais ou menos 87, tinha o desenho do Mario. Então você, tipo, ver o Mario aqui, por mais da telinha verde que seja, era mágico. Verdade. Bom, o Game Boy, né? Segunda geração de portáteis aí da Nintendo. Tanto que com jogos intercambiáveis, né? Mas por isso que a gente chamou o Rodrigão. Por quê? Porque eu sou de uma geração anterior. É isso. Rodrigão, fala pra gente. Quando o Mura nasceu, eu já tava jogando Game Watch, entendeu? Então, galera, assim, meus primeiros videogames portáteis foram realmente os Game Watches. Né? Na época era muito caro, porque, né, vinha do Japão, não tinha essa facilidade de importação, essa coisa. Então, eu não sei como eles chegavam ao Brasil, mas um amiguinho tinha, outro tinha, e de repente você fazia rolo. Eu sou da época do rolo, você trocava a roda da bicicleta por um Game Watch, e aí você conseguia ter um, e não mais que um. Entendeu? Era muito caro, era difícil conseguir. Só que o seu coleguinha tinha um diferente, você emprestava o seu uma semana, ficava com o dele por uma semana, e era isso. Então, assim, hoje que eu tenho uma coleção de Game Watch quase que completa, eu não tinha ideia de que existia tantos títulos. Porque a gente conhecia Donkey Kong 1, Donkey Kong 2... Conhecia o War Panic, conhecia mais uns 3 ou 4. Verdade. E assim, depois de muitos anos, eu fui entender que tinha jogo que eu nunca tinha ouvido falar, né? Então, assim, esse foi o meu primeiro contato com o portátil e foi o que realmente me despertou para o colecionismo, né? Foi onde tudo começou. Eu comecei brincando de comprar um Game Watch no Mercado Livre, porque eu achei inédito existir aquilo ainda para vender. Mas quando isso? Foi antes da pandemia? Antes da pandemia. Antes da pandemia, foi um pouco antes da pandemia. E eu achei o Donkey Kong, depois eu achei o outro Donkey Kong, depois eu achei um outro, e eu achei um outro e eu vi que aparecia. E aí eu fui atrás e consegui comprar bastante coisa aqui no Brasil mesmo, né, nas plataformas de vendas. E o que eu não achava que eu conseguia, na época era muito mais fácil trazer no eBay, né? Chegava Outros fácil, tempos, não taxava nada, chegava rápido, o preço era aquele que você pagava e acabou. Não tinha surpresinha. Hoje em dia, né, tá bem complicado trazer as coisas de fora. De qualquer país, né? Pois é, então assim, e foi onde tudo começou. Legal. Legal, bacana. Bom, eu
né? Comecei a jogar nos portáteis, naqueles clones, não vou nem falar que é clone, naqueles minigames que a galera vendia aí, que vinha do Paraguai. Do Paraguai. Que era handheld games, sabe? Sim. Então, era de corrida. Direita e esquerda, era direita e esquerda. Isso aí. Tênis, Tênis, futebol, vôlei. Basquete, o meu foi de vôlei. E era isso. Era isso. Uma bateriazinha lá, no jeito. Eu via os meus amigos de escola com o Game Watch, mas, cara, era um abismo de distância, né? Falando de valor. Sim, então, muito no caro. máximo, eu ficava lá mendigando um pouco de atenção e me empresta aí por alguns poucos minutos pra brincar, né? Eu lembro também do Tiger, né? Que vinha através da Tectoy. Sim. Que pra gente aquilo era tipo, porra, coisa linda. É. Hoje não dá, cara. Não dá. Não, hoje você vê que ele é injogável. Não dá, cara. Né? É injogável. Ele é injogável, não tem o que Sim. fazer com aquilo. Cara, Você aperta o botão e não tem relação, você não entende o que certeza. você só fica apertando o botão. E era sonho de consumo da molecada, né? Mas Até- é porque, vamos dizer, o game era melhor construído. Com certeza. O que chamava atenção era mais a carcaça dele, o próprio game, do que o jogo em si. Com certeza. Era Né? Mortal Kombat, Sonic, né? O da Sim, Tiger. tinha- Então era muito chamativo. tá? Franquias da SEGA ali, que a franquias da Tectoy SEGA. trabalhou forte, meu Deus, cara. Ainda assim, por mais que eu deixe no mínimo um deles que eu ainda tenho nostalgia, é o OutRun. Entendeu? Porque aí era um que um amigo me deixou, esqueceu uns 20 dias, eu escondido da minha mãe, jogava lá no quintal, tá ligado? Eu ia, guardava... Não jogava dentro de casa porque, meu, se eu aparecesse com algo que não era meu, sem era que a tipo- minha mãe soubesse, bom... Enfim. certeza. Outros tempos. No tempo entendeu? que a ética cantava, né? Não sei se vocês lembram desse minigame que o Di já comentou, que ele tinha tipo um grampo atrás, que ele ficava que nem o Switch, né? Não sei se vocês lembram Mas era disso. horrível. Não, Era- mas isso aí veio do Game Watch. Veio do Sim. Game Watch. O Game- Não, e era engraçado O Game que... Watch, como ele é relógio e despertador, ele vinha com esse grampinho atrás para você colocar ele Sim. no seu criado multifunção mudo. ali, multifunção. No seu criado mudo para ele funcionar como se fosse um relógio despertador. Não, que me despertou de lembrar. Eu lembrei desse do vôlei, mas que tinha esse grampinho de colocar, né? Lembrou até o do Switch. Agora a gente vai entrar um pouco do... Sim, aquela sim. coisa... O primeiro modelo, vamos ser honestos, do V1, que é feio. Aquele suportezinho de segurar a tela. Tá ligado? Aquela que o medo de cair é iminente, né? Sim. Então, aí eu lembrei agora desse do handheld que o já falou de telinha de... Porque era plasticão. Era plasticão. Parecia um clips feito uma voltinha pra você desencaixar e deixar ele em pé. Exatamente. Que a gente tentava jogar e a posição ficava ruim de enxergar, porque não era retroiluminado, Não. então... Nada cara, era retroiluminado, verdade. né? Hoje em Não. dia. Não, o Game Watch, as imagens eram estáticas, né? Exato. O bonequinho, ele só apaga aqui, acende aqui, apaga aqui, Sim. acende aqui. Então, ou seja... Mas no Game Watch, eu lembro que explodiu a cabeça quando eu vi o primeiro panorama screen, cara. Então, aí vem os coloridos, né? O panorama, e o panorama ele exige uma iluminação superior. Sim. Além da bateria, ele exige uma iluminação superior para clarear a tela. Ou seja, a retroiluminação dele vem da luz natural, da luz natural ou Caramba. externa. Exato, precisa de né? alguma luz, É, seja você artificial ou natural. Exatamente, você precisa de uma luz. Mas é E aí muito ele é legal porque ele é colorido, cara. Apesar dele seguir a mesma mecânica de apaga aqui, acende ali, Sim. mas é colorido, né? Então E da imagem que você tá vendo através de espelho, De né? espelho. A sobreposição de imagens e luz, meu. Que coisa de espelho. linda. Não, a Nintendo nesse ponto, ela foi assim... Eu lembro de ter visto o quê? Uns 3. Você sabe a São quantidade? 6, eu tenho 6. Sim, o Snoopy que era mais fácil. Então, esses não são difíceis de achar. O mais difícil que não tem no Brasil, isso eu te garanto que não tem à venda, pelo menos nos últimos 15 anos, não apareceu nenhum, Caraca. Caramba. é o do Mickey. Pô. Do 6, o do Mickey, se você entrar hoje nas plataformas, você vai achar os outros 5. O Mickey eu nunca vi. Nem lá nos Estados Unidos, que é Não, muito esse foi eu comprei muito no forte. eBay. Esse eu comprei no Aham. eBay. Eu falo aqui no Brasil. Ah, sim. Ah, sim. Eu Pensei nunca que vi a também venda no fosse- Brasil. Pensei que também não, fosse lá fora. Não. Lá fora foi onde eu comprei o meu. Tá. O meu, esse veio de fora, porque realmente nunca apareceu, cara. Caramba, que curioso. E olha que eu olho todo dia. É aquela coisa assim, tipo... Cara, então já é um hobby teu de quantos anos praticamente, Rodrigão? Game Watch eu olho pelo menos uma vez ao dia há 15 anos. Caramba. É uma coisa assim, tipo, é automático. É igual tomar remédio, sabe? É, tipo... aquele Lista de seu- desejo, você dá uma olhadinha se tem Não, alguma eu atualização. nem tenho lista de desejos. Não? Eu entro no Game Watch todos os dias. E pelo número de anúncios,
eu já sei se entrou alguma coisa ou não. Nossa, é. Bom, então ontem eu entrei e tinha 99. Se eu entrar hoje e tiver 100, eu falo, opa, entrou alguma coisa. Cara, É uma coisa assim meio absurda. Eu não sei explicar, mas... eu não acho absurdo, como eu falo. É questão da galera que tem essa ânsia de ter tudo na hora. Eu acho que isso você é um exemplo, porque o pessoal quer tudo pra hoje. E você ter essa coisa da paciência de 15 anos, mesmo que seja 15 anos, você tá indo atrás. Essa é a parte de contar a história de uma coleção. Sim, Né? Que eu falo. sim. A gente sempre fala pro pessoal, né? Ah, se você tiver dinheiro infinito, você compra tudo e a graça não tem acaba. graça, não tem graça, Né? não tem graça. Então, a caçada, né, a emoção dela que vai contar. Sim, não é só a realização em si dessa coleção, mas a jornada, curtir, né? Esse lance de, putz, tal título, eu tive que rodar não sei onde, falar com tantas pessoas, Exato. veio de tal país e tá aqui. Pô, isso também acaba aumentando o senso de retorno em relação Exato. à coleção. A gente, Então, a gente tá falando de portátil, mas é pra sim, tudo, sim. né? É pra É tudo. pra tudo. Não, eu quero colocar isso no geral mesmo. Isso é pra pessoal de casa, né? Que às vezes Então. acabou de entrar. Lógico que é legal ver os influenciadores, ou então quem acompanha a gente aí por aqui na internet, acha que, não, nossa, é lindo, então eu vou ter tudo agora. Não, calma, gente. É paciência. Esse item vai aparecer. É ir com calma. E aí mano, tem que citar você mesmo pela essa paciência, pela essa coisa de querer ter o item. Além dos 15 anos que eu tô entrando no Mercado Livre e etc., todos os dias, a procura dos 4 Game Awards que faltam para mim, né? Vocês me conhecem e sabem que eu fui ao Japão agora atrás de Game Watch. Verdade. Entendeu? E assim, o que me dói até hoje é que eu peguei na mão um Game Watch que é muito difícil de encontrar. E a senhorinha só vendia no dinheiro e era muito dinheiro e eu não tinha todo o dinheiro. E eu falei, isso não vai vender porque é muito caro. E voltei uma semana depois e ela tinha vendido pro meu azar. Caramba. Então assim, pelo menos eu sei que existe, eu peguei na mão, entendeu? Sim. Então assim, dos males o menor, eu tive a experiência de pegar. E também quando você tiver também, cara, vai ser Não, a recompensa redobrada, É igual né? eu falo, gente, não tem nada impossível. É quanto você vai pagar, entendeu? Se você Também. entrar no eBay, praticamente tem tudo lá. Tudo que você imaginar de videogames, que você queira, tudo você vai achar. O problema é assim, vale isso? Né? Vale eu pagar 6, 7 mil num videogame que vai chegar por 14, 15 aqui no Brasil? Então assim, não é assim, é impossível. É caro, é diferente. Né? Então assim, vale 7 mil? Talvez. 14 eu já não acho. Sim. Então esse problema da taxa, né, para as coisas que entram no Brasil, está dificultando. Para a gente é muito difícil colecionar, principalmente itens que vêm do Japão, vamos dizer, Nintendo, né, essas coisas que vêm do Japão. Nos Estados Unidos é mais fácil, você pode comprar, mandar entregar lá. Estados Unidos tem sempre alguém viajando para os Estados Unidos, traz para você. Sim. Pode redirecionar também. Todo mundo conhece algum amigo que mora nos Estados Unidos. Agora, no Japão, as coisas do Japão são mais difíceis. Então, assim, tem coisa que só acha lá, né? E, assim, tem coisas que você nunca imaginou que existisse, que só foi lançado lá. Exato. Então, quando você começa a pesquisar, é igual eu falo, a coleção ela é infinita. Não, ela é infinita, porque, assim, você vai pesquisar um item, você acaba achando mais 3 outros itens correlacionados. Sempre assim. Que você nunca soube que existiu. Exato. Você vai atrás de uma versão, você acha mais 3 ou 4 que você fala, meu Deus, isso existe. Só que a gente não teve acesso, né? Exato. E lá no Japão é muito comum. E o japonês, ele sabe ganhar dinheiro. Eles lançam versões, assim, uma atrás da outra. Coisa que no Brasil ainda não é tão praticado. Sim. Um Pokémon da vida, que sempre sai Pokémon. 2 da mesma geração. É um Entendeu? exemplo, né? Um que é Então- curioso, que eu joguei na minha época, que assim, apareceu na loja um laranja, daquele do Dragon Ball, Sim. da Bandai. Eu joguei na época um contra que era o Goku e o Piccolo. E é exatamente igual o Game Watch, que você, tipo, pegar as esferas, ir esquivando e ganhando vida. Você não vê. Não vê. Não vê. Não vê. Se você perguntar pra mim como que é, Mura, eu não vou saber. Tipo, eu joguei, não é igual aquele. Então imagina quanto de merchan, né? Essas franquias como Dragon Ball, One Piece, deve ter lá Eles exploram até o último. Eles exploram cada coisa ao extremo, entendeu? É uma coisa impressionante. E tem também aquela questão de que eles fazem os produtos para consumo interno. Sim, Né? totalmente. Então, lógico, existem vendedores para o mundo, mas
a quantidade de que vai pra fora é mínima. E até o Rodrigão falou que, pô, tinha lugar que ia que a pessoa nem inglês falava. Não, essa senhorinha não falava inglês. Sim, e Ela dinheiro não- em espécie, local em espécie. ela né? não aceitava cartão de crédito nem débito, era dinheiro. Ah, moda antiga, cara. E assim, ela não falava inglês, gente. É uma lojinha pequena com itens sensacionais. Tá? Essa Super Potato que todo mundo fala é para estrangeiro. A Super Potato não é para pessoas locais, porque ela é absurdamente cara. Então, assim, o que você acha na Super Potato, você acha em qualquer outra lojinha pela metade do preço. Porque ela vende para estrangeiro, entendeu? E a lojinha dessa senhorinha, tudo que eu encontrei lá era bem, assim, em melhor condição, em termos né, de desgaste, tudo. Caixa sem caixa, Tudo, manual, essas coisas. Tudo, perfeito e bem mais barato que a Super Potato. Só que tinha um inconveniente. Então, só que o problema era o quê? Pagamento à vista em cash. Né? Então, assim, esse item que eu peguei na época era 100 mil ienes, esse videogame, que dá uns 3.300 reais, Sim. tá? Aproximadamente. Eu tinha na carteira 67 mil. Que já era um bom dinheiro. Ninguém anda com 2 mil reais de dinheiro na carteira. Então, assim, eu já tinha um dinheiro que era suficiente para quem tá fazendo turismo. Não era Com assim. certeza. Não era assim, eu tinha 100 e o negócio custava 3 mil. Não, eu tinha 2 mil e poucos reais na carteira, que eu achei que era suficiente para Comprar os quem itens tá, aí. para quem tá fazendo turismo, comprar uma coisinha ou outra. Mas a senhorinha só queria 100 mil se fosse em dinheiro. Então, naquele dia eu não pude comprar. E eu falei, não vai vender. 100 mil é muito dinheiro. Normalmente você fala, pô, só eu que. E sou aí eu fui bitolado viajar. nisso e tal. Então, e aí eu fui viajar pelo Japão. Quando eu retornei para Tóquio, que eu voltei lá, ela tinha vendido. É engraçado como o Super Potato virou uma coisa instagramável. Não, É, total. não é total. ocidental. Virou ocidental. Virou Então, uma coisa de, tipo, não, mas ponte pro criador de conteúdo fazer, É isso. tá É ligado? isso. O vídeo. Não E é mais assim, uma coisa pra coleção. Você só vê gente indo lá filmar, contar historinha, comprar que é bom, quase ninguém compra, porque é muito caro. Quem tem tempo de andar pelo Japão, de andar em Akihabara, vai procurar e vai achar mais barato. Entendeu? Porque realmente a Super Potato virou coisa para estrangeiro. Você só vê assim, você escuta, sei lá, 3, 4, 5 línguas diferentes lá dentro. Só tem estrangeiro. Você não vê um japonês lá, você não vê uma pessoa, né, que seja local comprando lá. Sim. E os preços são absurdos e assim, você tem que procurar. O problema das lojinhas do Japão, gente, é porque os espaços são muito pequenos. A Super Potato são 3 andares, porque as salas são pequenas e eles enchem os corredores. Então, tipo assim, se tiver uma pessoa olhando em um corredor, você não consegue passar naquele corredor. Você tem que ir pro corredor do lado para passar, porque não cabem 2 pessoas. E você tem que ter tempo e paciência. Então, assim, a pessoa tem que ir direcionada, porque assim, senão você vai perder horas ali olhando tudo, até falar, nossa, isso me interessa. Né? Salta aos olhos, né? E você Salta. perde tempo. Você perde tempo e no final você nem acha o que você quer. Então, eu cheguei lá, entrei, fui na prateleira de portáteis, que fica numa prateleira de vidro fechada. Olhei, me interessei por 3 itens, chamei o rapaz, ele abriu, pegou, paguei e levei. Sim. Então, não perdi tempo na loja, não era o meu foco. O que eu queria, eu sabia muito bem onde estava, eu sabia que ficava separado. E é isso. Mas, assim, o legal da coleção é essa busca, entendeu? É você chegar numa loja, igual, por exemplo, É a jornada. imagina a lombriga que eu não tô pra comprar aquele videogame que eu botei na mão, Mais entendeu? ânsia, né? De ter. Nossa, tipo assim, cara, eu daria tudo pra ter aquele videogame de novo. Então, assim, cria essa coisa, né? Então, o colecionismo tem isso. Igual eu falo, não é legal. O cara que tem muito dinheiro vai lá e compra tudo. Ou um cara que tá se desfazendo de uma coleção, o outro vai lá e compra a coleção pronta. Exato. Eu acho que perde a graça do colecionismo, entendeu? Você comprar uma coleção pronta, que graça teve? Comprar um álbum de figurinha. Álbum de É figurinha completo. completo. Exatamente. Pronto, resumiu. É comprar um álbum de figurinha completo. Exato. Qual é a graça disso, gente? O legal é o quê? Você procurar aquela figurinha que falta, é você procurar o item que falta, é aquela que você sabe quem tem, mas a pessoa quer. Sim. Tipo assim, naquele videogame ele quer 3 outros seus, entendeu? Sim, vai fazer uma troca, algo Isso, aí do você gênero. então, aí você vai negociar, você vai barganhar. O legal da coleção é isso. A minha coleção, ela começou com Game Watch. E por que ela se expandiu para portáteis?
porque não achava mais Game Watch. Sim. Chegou um ponto que eu não tinha mais Game Watch. Os poucos que eu tinha, 30, 40, 50, sei lá que eu tinha, a coleção completa são 60. Hoje eu tenho 56. Mas na época eu tinha 40 e poucos e já não se achava mais. Sim. Aí eu falei, vou comprar um DS. É portátil. É portátil, é da Nintendo. Falei, vou seguir a linha Nintendo, vamos lá. Aí DS, 2DS, 3DS, 3DS XL, 3DS não sei o quê, New 3DS, New 3DS XL, aí não sei o quê. Mas se eu já tenho os 3DS, por que não os Game Boy? Vai, Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Boy Micro, Game Boy Light. Aí quando eu vi a coisa, eu não parava. Então assim, chega uma hora que você tem que até direcionar, Sim. porque senão não tem fim. Não tem fim. Entendeu? A Nintendo, ela é malandra. Ela lança edições assim que não acaba mais. Não à toa ela é centenária, Sim. está bem financeiramente. Sim, né? sim. E ela é malandra. Sim. Entendeu? Qual a franquia que mais vende? Mario, Pokémon e Zelda. Beleza. Você pega o 2DS, 3DS, tem milhões de versões do Mario, milhões de versões do Zelda, milhões de versões do Pokémon. Ela sabe E trabalhar. não tem fim. Ela sabe As trabalhar. IPs, né? Não tem fim. Então, assim, para minha coleção, eu, na brincadeira, estabeleci 3 itens de cada. Uhum. Então, assim, às vezes eu tenho 3 itens e eu vejo um mais bonito, eu falo, nossa, dá vontade de vender aquele Vou ter para que sangrar um pra colocar no lugar. Vou refinar. Isso, mas não sei se sabe, é trocar 6 por meia dúzia, é enxugar gelo. Mas às vezes você quer tanto uma versão que você sempre quis e ela nunca apareceu, e de repente ela apareceu, eu já tenho os 3, vou ter que sangrar um. Sim, é legal Né? de você determinar esse limite, Sim, né? porque- Porque para se perder no colecionismo Não, é muito Não, é. fácil, rápido e automaticamente você acaba sobrecarregando financeiramente. Né? Então, e a coleção, a por que exemplo. custo? Quando você parte para uma coleção de portáteis, tem os jogos. E aí? Coleciona só o console, coleciona os jogos também? É outra Né? neura, É a pergunta. Não, É a É um pergunta. dilema. Entendeu? No Game Watch não tinha isso. Então, Game Watch era o jogo e acabou. Beleza. A hora que você começa ali no brinquedinho que o Murakami mostrou, a hora que você começa no Game Boy, já vem. E aí, coleciona o joguinho? Acessórios. Acessório, nossa. Entendeu? Então, a Nintendo é a malandra. Ela tem acessório que não acaba mais. Com certeza. Os acessórios do Game Boy são bizarros. Vão desde máquina de crochê, né, de costura, Sim. até radar, né? Não. Já teve na casa, né? A varinha de pescar. Hora de pescar, E aí, sonar, então, câmera fotográfica. Então ele vai. Impressora. É verdade, a impressora. Então não vai que vai. Então, assim, o colecionismo, pessoal, não tem fim. Não tem fim. É só se a pessoa tá com um Não cunho tem de fim. museu ou histórico, que ela vai ter aqueles itens, mesmo assim, mano, ainda sacrifica. Então. É sofrido demais pra pegar coisas. Vão ser Então, itens únicos, Tem que né? ter uma correlação com a pessoa. Pra não cagar regra, né? Mas se pra ela faz sentido, vai pra cima. Mas que é complicado. Mas só que você querendo ou não, você vai fugir do seu propósito em perder algum fácil. momento. É entendeu? um labirinto. Você vai uma hora, né? Você Ou você se vai, perde. né? Você Você vai se- direcionar você vai ou se você vai entrar. perder, Então, assim, o normal do cara que está começando no colecionismo, primeiro é comprar tudo. Ele sai comprando, como aconteceu comigo. Todo Até eu falar assim, não, eu vou focar em portáteis. Eu cheguei a ter 60 consoles de mesa. Verdade. Entendeu? Então, assim, no começo, na casa do videogame, quando eu conheci a casa do videogame, foi no início da pandemia, eu comprava tudo que chegava lá, eu falava, tiozão, separa. E eu cheguei a ter 60 consoles de mesa. Depois eu falei, onde eu vou enfiar tudo isso? Né? O jogo eletrônico, ele estraga desligado, ele estraga guardado. É verdade. Ele dentro da caixa, bem guardado, ele estraga. Energizado estraga, Sim. mas parado o Também. estrago é bem mais rápido. Né? Então, assim, eu falei, como é que eu vou ficar testando, botando para funcionar 60 consoles de mesa? Sim. É. Testar, limpar. Testar, limpar, então. jogar Acondicioná-lo no lugar no correto. lugar correto, Exato. Não, é que fora é da o- umidade, fora da poeira. Que é um dos itens chatos do Então, colecionismo. foi onde eu decidi. Falei, não dá para ter tudo. Ou você foca em consoles de mesa, ou você foca em portáteis. O cara que quer ter um pouquinho de cada coisa, que não é uma coleção, ele só quer ter assim, os videogames que eu jogava na minha infância. Beleza.
Aí, agora assim, eu quero colecionar, eu quero ter uma coleção de. Ele tem que focar, porque senão ele se perde. Senão ele se perde. Assim, a gente que está aqui na casa do videogame, não é novidade, clientes que começam a comprar tudo, chega um ponto que eles caem na real e trazem metade do que eles compraram de volta, porque agora eu vou focar só nisso ou só naquilo. Quantas vezes nós mesmos? Então, Nós mesmos. sim, Né? então, Nossa, esses meus 60 consoles foram vendidos nas lives da casa, porque não tem como. Não tem como você... O legal é que você querer... conseguir ter identificado que não fazia sentido, né? E Então, o problema é que você identifica depois que você já chegou no estágio meio assim... chutou o balde, vou buscar o balde. Deu ruim. Exatamente. O problema é que você demora a chegar nesse estágio. Se eu tivesse identificado isso desde o início, Sim. entendeu? Claro que tudo que eu vendi, Cara, o dinheiro virou portátil, E é entendeu? aprendizado. Não, também. foi aprendizado. Você redirecionou. A gente falou, Então, só que você perde tempo e dinheiro. normal. Nada que você compra por 1.000, você revende por 1.000. Dificilmente. É. Então, assim, a dica que eu dou para quem está iniciando uma coleção, buscando focar numa coleção, seja ela de console X, console Y, portáteis, Franquias. ou próprio franquias, né? Como o Murakami, o Murakami sabe muito bem disso. Nós temos o pediatra que coleciona Resident Evil. Estilo de jogo, eu que gosto de jogos de luta. Exatamente. O estilo, seja qual for seu direcionamento, começa desde o início já tentando direcionar. Para não perder tempo e dinheiro. E mesmo assim se perde. E Não, mesmo não. assim, Sim, mesmo Né? assim você vai cair em armadilhas. Sim. Vai aparecer um item que você fala, não, esse eu tenho que ter. E depois você vai chegar à conclusão que aquele item não tem nada a ver. Ele teve lá atrás uma história com você, mas que hoje não faz parte mais. Não, né? eu sou um exemplo. Eu comecei, quando comecei a entrar na casa, eu colecionava Resident Evil, jogo de filme, e foi perdendo. Foi perdendo. Não, quero ter todos os consoles da Nintendo. GameCube foi pra ficar só o Wii, pra ficar mais tranquilo, rodar o GameCube e o Wii. Então a gente, né? Aí comecei a focar no Final Fantasy, né? Que hoje em dia já cheguei no meu limite ali dos jogos. Consoles, assim, eu tenho um, muito feliz, e o resto, que bom quem tem, né? Então a gente vai focando mesmo, né? Senão, mano, tudo é muita coisa. Eu, pelo menos, na minha questão, eu vejo que tudo é muita coisa. Sim. Aí eu tenho que pisar no freio, senão o negócio fica... E uma coisa que as pessoas comum. às vezes não têm noção é que as pessoas acham que colecionar portáteis é mais barato do que colecionar consoles de mesa. Poxa, um Play 5 que tem, sei lá, 50 centímetros de altura e um portátil que cabe na palma da mão. Não pode custar a mesma coisa. Pode. O pior é que pode. Ou às vezes até mais, tá? Até mais. Então, assim, o colecionismo, ele não é pelo tamanho, é pela a raridade do item, dificuldade de encontrar, né? Quando foi lançado. Então, assim, hoje os consoles retrôs, tem muitos deles que estão muito mais caros do que os consoles atuais. E os portáteis não é diferente. Não é porque ele é pequeno que ele é bem mais barato, bem mais em conta e bem mais fácil. Mas no princípio da tecnologia mesmo. Sim. Quanto menor for, com maior portabilidade, aumenta-se o custo. Sim, Exatamente. Sim. Né? Então, assim, colecionar portáteis não é barato, tá? Então, quem quer entrar numa dessa achando que é mais barato que colecionar console de mesa, não faça isso. Porque é tão caro quanto, se não mais. Nossa. Exato. As fitinhas, mano, fitinha CIB. Fitinha Luz CIB. já é ruim. Ah, Na CIB, esquece. Pessoal, você compra vamos dizer ali, você compra um Game Boy Advance, você compra ele aí por quanto, Dija? 400? Mais ou menos isso aí. 400, 350, reais. 400. Quanto que é um Pokémon de Game Boy Advance? É isso aí, valor ou mais. é mais. Muito mais. Muito mais. Então, ou seja, um joguinho de Pokémon é bem mais caro que o console. Sim. Eu falo assim, entre luz e é quase o preço do console. Agora, ele CIB, esquece. Vocês querem um exemplo mais moderno do que isso? Hoje em dia, você tá vendo o 3DS chegar a um valor de um Switch. Sim. Porque tá sumindo o 3DS. O 3DS, ele é um videogame que tá... A galera, como já acabou a eShop, a galera tá represando ele, desbloqueando e vendendo ao preço que quer. Sim. E aí, a gente vê até alguns questionamentos de... mas o 3DS tá o preço do Switch, né? Que absurdo. Eu falei, não, porque você tem que entender
o cenário. Existe a procura. É a existe demanda. A demanda. Sim. E também, como eu disse, muita gente tá... Você vai... Hoje, se você abrir aí o Mercado Livre das coisas, você vê 3DS de edição especial. Você não encontra mais os básicos. Vocês já repararam nisso também? É verdade. E todos eles estão num preço maior que o Switch. Aí você vai esperar a pessoa... agora Sim. talvez É eu a demanda, a usabilidade deles, usabilidade, né? né? Isso aí. Então tem vários fatores, né? E tem aquela coisa do que virou colecionável ou não, né? Então, assim, o 3DS virou colecionável. Ninguém mais compra um 3DS e fala assim, eu quero jogar o 3DS. O pessoal compra para colecionar. Praticamente, sei lá, 80% de quem compra hoje um 3DS, principalmente as edições especiais, quem vai pagar mais caro não é para jogar. Porque senão o cara compra o baratinho. O padrão. Compra, o padrão. o branco, o preto. Entendeu? Ele não precisa comprar uma edição especial por R$3.000 para jogar. Ele compra um de 1.000 e joga igualzinho. Sim. Exato. Então, Exatamente. assim, é igual eu falo, quando esses itens chegam na mão dos colecionadores e não saem mais, eles somem do mercado e a tendência é valorizar cada vez mais, né? Exatamente. Sim. A escassez, né, dele no mercado Sim. automaticamente eleva o valor. Pessoal, é uma coisa que, assim, Faz parte. você tem que ter paciência. Igual eu falo, quer colecionar? Primeiro, paciência para achar o item certo na hora certa e pagar o valor correto. Né? A gente vê hoje anúncios assim de pessoas que vão morrer com o item. Né? Eu acompanho algumas coisas que eu acompanho, as pessoas colocam realmente o preço que quer. Beleza, o item é seu, quem dá o preço é você. Agora, se você vai vender por esse preço que você acha que vale ou não, aí... São outros 500. Então, assim, a gente trabalha numa loja que a gente sabe que o que vende e o que não vende, por quanto não vende. Né? Às vezes a pessoa que está fora do mercado não tem essa noção. Verdade. Às vezes ela acha que o item dela vale muito. O peso da questão sentimental. Sim, porque a pessoa coloca o sentimento, a forma que ela comprou, de quem ela ganhou, Exato. quantos anos está com ela, em que momento da vida dela que entrou. E ela quer botar isso, embutir isso no valor do item. Só que o item no comércio, pra gente, é um item. É um item. Não entra sentimento. Exatamente. Os itens que entram aqui na loja, a gente vende pelo item, não pela história dele. Né? Então, assim... tem muita coisa que a gente vê que está fora da realidade até. Né? Assim, a pandemia já foi um divisor de águas que eu diria que tudo é antes da pandemia e pós-pandemia, em termos de valores. Sim. Sim. Né? Por exemplo, no início da pandemia eu comprei um New 3DS por R$990. Hoje ele custa R$3.000. E era novo. O novo Não. era. Eu comprei nos Estados Unidos um New 2DS em 2017, eu acredito, por $175. Entendeu? Na época eu vendi ele por R$700, que era o que o dólar valia na época. Certo. R$700 hoje você não compra de jeito nenhum. Hoje ele é no mínimo R$1.400, R$1.500. Exatamente. Então assim, a pandemia veio para jogar os preços lá para cima. Muita gente começou a colecionar na pandemia. Sim. Foi praticamente o que aconteceu comigo. Muita Eu já gente, tinha, né? eu já tinha Não. a coleção de Game Watch antes da pandemia. Porém, com a pandemia, que eu comecei a ficar em casa e não ter o que Lockdown fazer, foi complicadíssimo. eu comecei a pra comprar. caramba. Comecei a comprar. Foi onde eu comecei a abrir o leque. Né? Só que as coisas foram aumentando e hoje chegaram num patamar que não sei se vai, acho que não tem mais para onde subir, eu acredito. Sim. Né? Não sei se vai baixar um dia os valores, mas estão tão absurdos. É bem complicado. É muito complexo a gente falar isso. Não dá pra traçar essa linha. Exato. Então, né? não dá para Não saber, não dá. Mas assim, você vê itens que você fala, não, essa pessoa não quer vender. É a escassez de produto, a defasagem da moeda, tem inúmeras Inúmeras... variáveis aí pra elevar o valor e de repente... E o que eu posso falar assim, até 2020, eu não tinha contato nenhum com colecionismo, nem com vinculado a lojas, nem conhecia... Você tava na sua vida Eu lá tava- de Game isso, Watch lá. era uma coleção minha de infância, era uma realização de infância, e só. Não tinha pretensão nenhuma. Era assim, puxa, apareceu um diferente, vou comprar. Mas assim, sem pensar assim, vou ter tantos, vou ter 30, 40, vou ter 50. Eu nem sabia quantos tinham.
E depois, de repente, virou essa coisa por conta da carência, né? A gente ficou trancado em casa, aquela carência. Resgate de uma memória boa. Normalmente, você vai atrelar videogame se teve o contato na infância ou com algum parente, algum amigo. Exato. Né? Então, e o problema é o seguinte, você faz uma coleção e depois você fica assim, que destino que eu vou dar para essa coleção? Entendeu? E depois? E depois? Tá, eu tenho lá, vamos dizer, sei lá, 150, 180, 160 consoles portáteis. Jogos eu devo ter entre, sei lá, 400, 500, 600 jogos. E olha que você nem foca tanto, né? Você fala nem... Não, eu compro quando aparece um que eu não tenho, eu compro. O jogo não é meu foco, mas... Sim. Só um exemplo, de 3DS eu devo ter 230 jogos. De Vita eu tenho uns 130, 140. Bom volume da coleção. Aí vem de Switch, que é um portátil e não é um portátil. Que tem o Lite, que é portátil. Tem o Suitão, que é... Híbrido. Híbrido. Então, mas assim, aí eu fico pensando, o que eu vou fazer com isso? Você tem tempo para jogar 400 jogos? Eu acho que ninguém tem. Você tem tempo para ligar seus 160 consoles? Não tem. Cuidar deles. Cuidar deles. Você tem um espaço para você armazenar adequadamente? Nem todo mundo tem. E a tendência hoje em dia, inclusive, é ter menos espaço em casa, estúdios e afins. Né? Então, assim, qual o destino que você vai dar para sua coleção? Tá, é um ego? Beleza, tá satisfeito o ego. Meu ego tá satisfeito com o que eu tenho. Mas e aí? Como é que eu vou? Eu vou gerar conteúdo? Eu vou gerar o quê? Isso vai me dar um retorno financeiro? Ou é só enfiar dinheiro e... Entendeu? E ficar dinheiro debaixo do colchão. Porque meus jogos estão embaixo da cama. Eu tenho uma cama baú no meu apartamento onde estão todos os meus consoles. Eu brinco, quem deita em cima daquela cama, deita em cima de 200 mil reais. Entendeu? Então, assim, e aí? Vai morrer lá? Por exemplo, hoje eu não tenho mais ideia do que eu tenho. Por quê? Compra, põe lá. Compra, põe lá. Compra, põe lá. Eu nunca curti a minha coleção, a não ser o dia que o Rato fez um vídeo, né? Um pouco da minha coleção estava exposta aqui na casa do videogame, eu trouxe o restante que eu tinha na época e o Rato fez um vídeo. Fora aquele dia, eu nunca olhei para minha coleção inteira. Aquilo é bem legal. É muito bacana. Aquele foi o único dia que eu olhei, que eu vi tudo que eu tinha. Depois daquele dia, voltou tudo para debaixo da cama. Chamar o Rato para fazer mais vídeos. Pois é, tudo que eu comprei vai para debaixo da cama e eu nunca mais vi tudo reunido. E tem mais coisa, né? Tipo... Não, aquele vídeo tem um ano praticamente. Então, assim, de um ano para cá, a coisa aumentou um pouquinho. Ou refinou. Né? Então, assim, pessoal, quem está querendo colecionar, independente do que seja, tenta imaginar o que você faria com a sua coleção no futuro. Entendeu? Porque senão não tem porquê você ficar enfiando dinheiro debaixo da cama. Né? De repente vai... Você pode aplicar de uma outra de forma, outra forma que é mais recompensadora. Totalmente. Né? Porque assim, se você não tem tempo para jogar, se você não tem um espaço para expor o seu videogame, pelo menos para você se satisfazer olhando para o que você tem. Porque nem isso eu consigo. Eu não consigo olhar para o que eu tenho porque está embaixo da cama. Então assim, se ela não te dá prazer, ou se o seu prazer é só comprar, beleza. Você está no caminho certo. Sim. Agora, se o seu prazer, não. Eu tenho uma coleção onde eu dedico, onde eu dou foco, onde eu dedico, onde eu estudo, né? Eu estudo o que eu... Que é parte dele. Que é parte. Né? Eu estudo o que foi lançado, né? Eu sei um pouquinho da história, eu quero ter aquele item por conta da história dele. Por exemplo, o Game Watch foi onde a Nintendo lançou o controle em cruzinha. Sim. O D-pad. O D-pad. Entendeu? Foi lançado no Game Watch, ou seja... Que é patenteado por história. Sim. É a história. E dali virou o quê? Virou o direcional de praticamente todos os videogames que vieram na sequência. Sim, na verdade foi aquilo que lançou a Nintendo a ir aos eletrônicos. Exatamente. Lembrando que a Nintendo, como o Di já comentou, ela tem mais de 100 anos, ela fez hotelaria, táxi... sopa de espinafre. Sim. Né? E começou lá na época dos samurais, que é Hanafuda, que é baralho, porque lá vou o nerdola da mesa, né? Entretenimento. Mas a parte do baralho,
ocidental, era proibido na parte ali dos portos, porque enchia e ninguém saía. Então o Tokugawa literalmente barrou isso, e aí falou, era proibido o jogo de azar. Aí fizeram uma brecha de fazer um Hanafuda. E aí entrou a família do pessoal da Nintendo fazendo essas cartas. Sim. Ah, é só pra Yakuza? Não, era pra todo mundo do Japão. Eles fecharam ali no coisa só pro Hanafuda. Depois de uma quebra de vários movimentos políticos, começaram a fazer os baralhos. Tá vendo? Né? Mas aí já tava nos videogames. Fez Lego, né? A Nintendo fez Lego pirata, né? Então você vai procurar a história da Nintendo, que eu falei, eu não vivi o Game Watch, mas eu fui pesquisar também, eu achei incrível, né? E aí assim, a gente vai encontrando essas coisas magníficas, você vai encontrando a história, falando, meu Deus, né? Política, história, você vai andando pela linha do tempo de uma empresa e você fala, que caramba, olha quanta coisa foi criada. Não, né? e a história é que o Game Watch surgiu de uma viagem de trem do... Não sei quem da Nintendo lá. Eu acho que não é o Gunpei Yokoi? Eu não sei. Era um engenheiro, não sei se é... Ele tava viajando de trem e viu uma criança no trem brincando com a calculadora. Aí ele falou, poxa, a criança tá se divertindo ali com a calculadora. Por que não criar um videogamezinho seguindo os mesmos princípios da calculadora? E assim surgiu o Game Watch. O primeiro Game Watch foi o Ball. Que era o quê? Um bonequinho fazendo malabares. A bolinha caía de um lado, ia de um lado para o outro. Mecânica extremamente simples. Direita e esquerda. Uhum. Imagem apaga aqui, acende ali, apaga aqui, acabou. E aí, ó, pra você que tá no chat, falar assim, vocês erraram, então o pessoal, mano, coisa, a gente não tá como especialista. Eu só falei nervoso. Resenha aqui. Resenha. Põe aí, a gente vai agradecer depois no comentário. Fechou? Nomes não é comigo, história não é comigo, eu gosto de colecionar, mas eu vou dizer que eu não sou muito dedicado, não. Não, mas aí fica um comunitário entre nós aqui com o pessoal do chat. Sim. Eu sou mais aquele que assim, putz, aquilo é legal, eu compro. Vamos lá. E nós estamos aqui sentados para conversar, sabe? Passar um tempo de qualidade, falando sobre algo que a gente gosta. Não estamos aqui para, de repente, sermos os donos da verdade. Pelo contrário. Aqui não tem verdade. Aqui é o que eu acho, é o que eu gosto, é o que eu penso. E certamente a gente vai falhar com relação a esses fatos, Mas, de boa, como eu falei. É um bate-papo descontraído, sem relevância alguma, assim, no ponto de ensinar alguma coisa. A gente não está ensinando nada, a gente não está ditando regra nenhuma. Até porque existem canais já específicos e focados nisso. Então... Sim. Aqui são 3 pessoas que compartilham da mesma paixão. Exatamente. Apenas isso, e cada um falando da sua relação com o videogame, a sua relação com o colecionismo. Exato. Né? Então é um bate-papo descontraído, sem buscar fontes de onde veio, para onde vai. E nada impede da pessoa pegar um tópico aqui e buscar depois. Sim, então se for do interesse dela, exatamente. se despertou interesse. História interessante, será que foi assim? Beleza. Aí, eu consegui a mais. Ótimo! A gente já fez alguma coisa, né, pro pessoal que tá assistindo, né? Agregou conhecimento, ET Bilu, tá ligado? Busca conhecimento. Então tá tudo certo. Mas eu acho que o cara que acha que sabe muito, na verdade, ele é um ignorante, né? Porque ninguém sabe tudo, ninguém sabe... A partir do momento que eu sei tudo, posso... É só ladeira abaixo. Eu cheguei ao ápice. Mas não sabe tudo. Não, mas se ele colocar isso na cabeça, ele não vai buscar mais nada. Eu falo, quanto mais eu procuro um item que eu tô atrás, eu acho mais 3 ou 4 outros que me interessam que eu nem sabia que existia. Exato. Entendeu? Quanto mais eu procuro conteúdo na internet sobre portáteis, eu vejo vídeos de pessoas mostrando portáteis que eu nunca imaginei que existisse. Verdade. Então, assim, acho que ninguém vai saber tudo nunca. Tem aqueles que foram presentes específicos de empresa, campanhas comerciais. Né? Criado para isso, criado para aquilo, encomendado por não sei quem. Kit de desenvolvimento. Sim, exato. Então, assim, que é vertente de colecionismo. A gente tá falando de Nintendo, pra quem acha que o Clube Nintendo só foi direcionado pro DS e pro 3DS, tem uma péssima notícia. Eu fiquei sabendo das minhas pesquisas que tem até tema de Windows, que só foi distribuído pros caras, que eram do Clube Nintendo. Então não para aí.
né? para Eu mesmo. concordo com você, tipo, é infinito. Não, esses dias eu assistindo um vídeo do Luiz, Retro Gamer, ele mostrou um Tamagotchi que você põe cartucho. Ah, sim, caramba, velho. Entendeu? Não deixa de É ser. portátil. Então, não deixa. E vocês acham que eu não fui atrás pra ver se. Eu não achei aquele em lugar nenhum, gente. Se alguém sabe onde é que vende um daquele, me manda o link que eu compro. Isso. Porque assim. Deixa nos comentários aí, pessoal, por porque favor. assim. Eu nem sabia que aquilo existia. Então, assim, quanto mais você consome conteúdos relacionados ao que você tá atrás, mais você vai descobrir que você não sabe nada e que tem coisas que você nunca imaginou que existissem. Sim. Então, galera, falamos bastante aí sobre os portáteis, um pouquinho sobre história com base na nossa memória, que pode pregar algumas peças. Exato. Lembram de alguma... de algum easter egg, vamos dizer assim, da Nintendo com relação aos portáteis? É, mano. Patinete? Não, o Murakami que é o cara que sabe tudo de história. Mais ou menos. Eu vou né? lançar a primeira braba, Vamos lá. que eu lembre, então se Sim. estiver errado aí me corrijam, tá? Que no projeto do DS, e vamos colocar aí no 3DS, há aquele easter egg que é nada mais nada menos que o formato, né, do Game Watch, Sim. que é a dual screen, né, que é o formato em concha. Né, É isso. E sim, alguém vai olhar assim, joguei Smash Bros. Porque tá sem a borrachinha, tá ligado? Mas sim, o Dual Screen que foi realmente baseado ali na parte do Game Watch. Falei, por que não, né? A gente acabar não ligando ali, né? O Virtual Boy questão do 3D, né? Pô, legal. Tá ligado? Verdade. Eu acho que o DS e o 3D, eles acabaram herdando essa parte do Game Watch e do Virtual Boy. Sim, né? a Nintendo, de uma maneira geral, ela é muito inteligente, né? Que vamos colocar aspas aqui, dos fracassos, ela tira as lições e aplica em projetos futuros. Isso é algo comum se você parar para pensar, né? Na história dela de uma maneira geral. Total. Não, e se você pegar também, ela já explora as franquias, as grandes franquias dela desde o Game Watch, né? Sim. Na Verdade. época só não existia o Pokémon, não teve Game Watch do Pokémon. Sim, não, certeza que Mas, tinha uma versão. né, teve Zelda, teve Mario, Donkey né, Kong. Donkey Donkey Kong. Kong. Ou seja, na época ela só não chegou a lançar Pokémon, porque todas as franquias ela lançou Sim, desde lançou o depois. início. Ou seja, desde o início ela está explorando essas franquias e é o forte dela e vai ser sempre. Sim, franquias que naquela época também eram dos arcades. Sim, né? sim. Sim. E se você olhar no próprio Game Boy, eu me espantei com isso em live. Muita gente não conhece o Donkey Kong de Game Boy. Que é um remake do primeiro lá do arcade. Clássico, do Começa ali e abre. Aí vira o incrível, aí o pessoal curtiu agora o Mario vs Donkey Kong. Pô. Né, que foi ali, tipo, começou aquela coisa do puzzle. O Mario versus o Donkey Kong. O início da história Da deles, história, da né? treta dos dois. Era só um encanador É, genérico. exatamente, né? Porque na verdade o Donkey Kong no início ele não era o personagem, ele era teoricamente quem você tinha que vencer. Sim. Uhum, né? exato. Você tinha que vencer o Donkey Kong. Você Que não é a premissa, Sim, falando você- do então, Mario vs DK, né? Depois lançaram os jogos onde ele é o protagonista do jogo. É, Né? não é à toa que tem aquela brincadeira que, na verdade, o Donkey Kong ali que enfrentou o Jumpman, na verdade, é o Crank, que é o vovozinho lá, Sim, né? sim. Porque tem até um relato no próprio Donkey Kong 1 falando sobre isso, né? Que ele, tipo, ele enfrentou Ele não fala em... Aliás, lá vou eu só para o Mario e o Jumpman não são a mesma pessoa. Não, Mas vamos pular esse assunto pra próxima. Mas aí ele fala que ele lutou com um carpinteiro ali, ou algo do tipo, né, contra ele, né? E ele aprendeu a lição. Tem toda uma história, né? É engraçado isso, mas tem muito trabalho da Nintendo focado, né, nas franquias dela, né? Não tem como a gente não... Né, Kid Icarus, que chegou ali do Game Boy, foi pro Game Boy, foi pro Nintendinho, depois surgiu no 3DS... Sim. Né? A gente vai encontrar sempre personagens ali, em vários, né? Olhando a cor aí do Game Boy clássico, o que vai te remeter anos depois? Vai remeter ao Super Nintendo. É o Super Nintendo. Sim. Uhum. Né? Então você vê, Exato. assim, ela trabalha, ela faz toda uma costura, né? Dentro aí Porque das propriedades intelectuais dela. Então, né? e a Nintendo, Opa. aquela coisa do videogame lançamento ser retrocompatível com o anterior, Uma pra aliás, trás. ela ganha muita gente nisso aí.
Sim. Né? Porque lá, assim, ó, igual o cara comprou o Super Nintendo porque remetia ao Game Boy. A cor remetia ao Game Boy, o controle era igualzinho. Sim, o D-pad, né? Ali, ó. Então, exatamente. Era exatamente o controle do Super Nintendo, do Nintendinho 8 bits, depois o Super Nintendo. Quer segurar mais uma? O protótipo do Super Nintendo não era para ser as cores roxas e coloridas do botão. Era para ser meio roxo ou vermelhado. Um dos primeiros projetos ali do Super Nintendo, ele é a cor do Game Boy com os botões vermelhos. Que depois lançou o quê? O Top Loader. O Top Loader tem os botões vermelhos. Né? O que aconteceu com ele? Parece que quando deu problema do cartucho, né, que pegou, eu acho que incendiou uma fábrica e tava com problema de ter os componentes pro cartucho, seguraram o Super Nintendo por um tempo. E aí tiveram um tempo para remodelar né, o formato que a gente conhece tanto no Japão quanto no Ocidente com o Super Nintendo. Tá ligado? Caralho, Dá pra você legal. ver como eles conectam as coisas de questão de cor, né? Questão da familiarização do port, né? Tipo, beleza, esse aqui é o antigo, mas agora eu vou me identificar com o produto, né? Que ao mesmo tempo, agora lá vou eu, de o erro que a Nintendo fez com o Wii e com o Wii U. Que deu a entender que o Wii U era um acessório do Wii, tá ligado? Quantas pessoas não compraram, né, jogos de Wii U pra rodar no Wii e tiveram problema? Exato. Né? Você vê que o trunfo dela, às vezes, também pode ser a fraqueza da Só empresa. que do Wii U / Gamepad, num projeto sucessor, né, tem o Switch. Exato. Então, também é essa coisa dela sempre, E ela é muito precisa, porque ela identificou que ela tinha um resultado não esperado, né, falando de Wii U. Ela, simplesmente, ó, galera, morreu. Exato. Temos aqui uma nova proposta e ela foi bem assertiva no caso, porque a gente tá falando de console de mesa, mas ela sempre nadou de braçada nos portáteis e unificou com o Switch. Né? Então você vai ter, nele você tem esse híbrido. Quer jogar na TV? Beleza. Quer jogar em qualquer lugar? Beleza também. Não, isso aí foi um tiro certo. Inclusive, assim, igual você mesmo comentou, a Nintendo já nada de braçada nos portáteis há anos. Desde sempre. Né? A Sony não conseguiu chegar junto. Muitas outras empresas que lançaram portáteis abriram mão do projeto, não deram sequência, porque ninguém conseguiu bater a Nintendo. Né? A Nintendo ela é fortíssima na parte de portáteis. E eu acho que toda a coleção de portátil vai passar pela Nintendo, se não ficar só na Nintendo. Verdade. Se a pessoa falar, eu quero colecionar só portáteis da Nintendo, ela já tem um leque assim de... Só o know-how que ela tem de portátil já gabarita pra falar, eu vou comprar aqui, não vou pegar. Não. Lançou tal videogame, vou comprar. Então, e agora a gente tá numa era onde que os portáteis hoje viraram computadores, né? Ah, exatamente. Verdade. Hoje não é mais um portátil, ele é um computador que você tem na sua mão que roda jogos perfeitamente, né? Que roda jogos com a imagem maravilhosa, com a velocidade, né? Se não é 1-1 de uma TV, fica próximo. Fica próximo. Então, ou seja, hoje você tem um videogame na mão com uma qualidade absurda. Isso, né? surreal, Então, assim, antigamente. hoje eu acho que as grandes brigas hoje em relação a portáteis são esses novos computadores, onde você não fica preso a Nintendo ou a Sony, onde você vai ter que, né? O Steam Deck, você vai ter que ter vai ter os jogos da Steam, você vai rodar franquias você vai rodar jogos de várias franquias, independente, você não fica preso mais. Sim, né? exatamente. E você tem o Rogue Alley, você tem, né, O Steam Deck. o Steam Deck. O da Lenovo, que é o Legion. Então hoje, assim, quem quer um portátil para jogar, ele não precisa mais comprar um portátil de coleção. Ele compra um computador portátil que ele vai ter na mão e vai rodar o que ele quiser. Ele vai jogar jogos de Play 5 como se estivesse jogando na televisão, usando... Exatamente. Né? Então, assim, a coisa vem mudando, vem modernizando, né? E igual eu te falo, cada vez mais os videogames antigos se tornam mais colecionáveis. Sim. Porque eles não são mais para jogos. Porque você vai jogar no Steam Deck, você vai jogar no... né? Sim. Você não precisa mais jogar no console de coleção. Seu console de coleção ele vai ser único e exclusivamente para sua coleção. Exato. Porque os jogos dele você vai jogar em qualquer outro lugar.
o próprio Switch que tem resgatado, né? Tem resgatado a memória de todos os outros consoles da Nintendo. Exatamente. A Nintendo tá relançando jogos de 1.500 anos atrás. Então, ou seja, a nostalgia hoje, você resolve ela de outras formas. Exatamente. Né? Também a gente comentou, né? Claro, a questão do analog. Sim. A questão de você querer resgatar os seus cartuchos e poder jogar ele da forma no mais puro dele, ou então o próprio Retro Square que eu jogo nas minhas lives, que roda Game Boy Color, Game Boy Advance, por mais beta que seja, você consegue resgatar os seus jogos de coleção e jogar numa tela, né, 720p. E roda, roda meio no slowdown. Gente, acho que às vezes vocês pedem demais, que é um videogame portátil, e vocês estão acostumados com o emulador. Desculpa, posso estar errado, mas eu consigo ter uma experiência muito tranquila com os jogos de Game Boy Advance no Retro Square. Hyper King às vezes capota algumas coisas, mas eu consegui jogar tranquilamente, né? Eu, agora, você lembra, eu acabei pegando aqueles mais de 200 jogos da casa e limpei eles. E assim, eu tive uma boa experiência com eles, né? Então, como você falou, realmente, os consoles acabam virando mais coleção e você vai achando outras alternativas para rodar eles. Sim, por isso eles estão sumindo do mercado, porque quem compra para colecionar não vai dispor depois, né? Não vai vender novamente, então vai represando, ele vai sumindo e os preços estão lá em cima, né? Lá em cima. Porque o que é coleção é coleção. Quantas pessoas colecionam itens lacrados? Ou seja, itens que não são comprados para jogar. Não mesmo. Acaba sendo prateleira. Exatamente. Então, hoje, até pela beleza dos portáteis, né? Os portáteis são muito lindos. Principalmente você pegando edições especiais, são muito bem trabalhadas essas edições. Sim, sim. Né? Você compra edição especial de Vita, de PSP, sabe? Vem uma série de itens. O cuidado. Vem bottom, vem espadinha, vem chaveirinho, vem coisas que quem vai jogar aquilo? Ninguém vai jogar. É tão bonito que você quer expor aquilo. Exato. A gente pode falar do próprio XLs, né? Que vem o Clube Nintendo. Sim. Quantos tem lindos daqueles do Mario, que é tipo xadrezinho com desenho do Mario, comemoração do Clube Nintendo de tantos anos. Então você vê cada portátil numa estética e fala, cara, não vou pôr minha digital ali, né? Tipo, você vai acabar guardando ele. Não, e acaba virando um item de como é que fala? De obra de arte. Quase uma obra de arte. Uma obra de arte. Tem gente que compra um quadro, tem gente que compra 2, 3 portáteis, né? Bota num móvelzinho e ali vira a atração da sala. Exato. Muita gente acaba fazendo isso. E as empresas entendem por isso, né? Sim. E é engraçado que parece que... a gente falou do Vita. O Vita tem um pouco menos, né, Patinete? Vamos ser honestos. Mas ainda tem alguma coisa, mas não é, tipo... Principalmente no Ocidente, a gente conta aqueles adesivos, que eu acho, assim... É ridículo. É ridículo. Bizarro. É ridículo. Né? Mesmo porque se você usar o videogame pra jogar, vai transpirar, aquele adesivo vai se desgastar com muita facilidade. Sim. Né? Então, assim, pra quem compra... É igual eu falo. Quem compra pra jogar é uma coisa, compra a edição mais simples possível, porque é judiar de uma coisa que não foi feita pra aquilo. Exato. Né? Exato. A edição especial não foi feita pra jogar, gente. Me desculpa. Então, aí você vai falar assim, pô, mas eu vou pagar 3 pau no videogame pra olhar pra ele. Se você comprou uma edição especial, isso. Você vai pagar R$3.000 e vai só olhar pra ele. É isso. Tem jeito. Porque se você quer jogar, você compra uma luzinha de R$700. E aí você bota pra moer, deixa cair no chão, joga em cima da mesa, dorme com ele no colo e cai, o cachorro lambe. Por que não justifica você comprar um item de 3.000, bonito, lindo, maravilhoso, e botar pra jogar todo santo dia? Exato. E antes que alguém me questione, eu vou falar assim, mas o seu, esse aqui tem história, tá? O meu tem história. Pra quem, ou se esse Patinete pegou, no início do 3DS não existia a edição de colecionador por enquanto, né? E a Nintendo lançou, tem acho que 6 ou 8 só desses adesivos, tem Star Fox, de Zelda, e esse eu ganhei da minha irmã na época. E aí eu falei, não, eu vou ter. Eu tinha uma case de aquelas de cristal. De acrílico, E eu jogava. E por isso que, ó, vocês podem ver, né? Se vocês olharem, ainda ele tá bonitinho. Dá pra você ver o 3D, né? Todos eles eram tematizados com esse esquema. Então, a personalização inicial do 3DS era esse adesivão, né? E aí eu ganhei... Eu acho que a minha irmã comprou no bairro da Liberdade, na época. E eu guardei com carinho, assim, né? Ganhei os chaveirinhos e tudo mais. E tornou o
o meu queridinho ele, né? Então, por mais que ele tá, né, botão estourado e joguei Smash, mas eu joguei muito ele faz muito parte da minha história, né? Porque o pessoal, a gente tava falando, Dija, que os adesivos são feios. Aí vão falar assim, mas o seu tem. Então deixa eu colocar contexto. né? Pode crer, Que não. tem uma coisa carinhosa da questão da minha irmã, né? Mas eu sou muito contrário do PS Vita ter essa coisa do adesivo. Cara, eu não gosto de skin. Então, Nada. Então, o maior problema do Vita foi esse, porque o PSP era lindo. Se Sim. você vê as plates que tem, é uma mais linda que a Sim, outra. sim. Né? Parece que assim, no início foi bom, aí depois começou a ter um relacionamento meio ruim da advento da Sony. A Sony só improvisou. Foi muito estranho, né? Porque você olha assim, muitos jogos, PS Vitas muito bonitos no Japão e Estados Unidos também adesivo. Foi muito estranho. E é isso que a gente tava comentando. O dia deu uma saidinha, chat. É isso aí. Tô de volta. Tô de volta. Tô de volta. E a gente tava falando, dia das skins, da questão de, às vezes, ter um console com a questão de ter uma edição de colecionador pra guardar e uma pra jogar. Né? E a gente tá falando também das alternativas como Analog e tudo mais. Verdade, né? Assim, e antes era esquisito a gente ter mais de um item que era considerado igual, Sim. né? Mas com o colecionismo a gente acaba entendendo e vendo que isso é extremamente tranquilo e normal, né? Exato. E, pô, a gente tá falando aí de curiosidades, né? Falou disso. Eu lembro de ter pego algumas coisas lá em casa, não achei quase nada do que eu tenho, tá? Mas aproveitando dos papos que eu tenho, muito com o Mura, eu até trouxe o jogo até para deixar com ele, porque ele vai fazer conteúdo disso. Para quem não sabe aí, o Mura já fez o quê? 4 lives? Foram 5 lives. 5? Limpando. Eu tá comentando comigo pra dizer de limpar os cartuchinhos e a questão da limpeza e do cuidado. Ele tá limpando o tesouro da casa, né? Que são os jogos dos portáteis de uma maneira geral. Aí eu trouxe um da minha coleção, que ele também, né, é uma testemunha de Kojima. Você já ouviu a palavra de Kojima hoje? Então, pensando nisso, eu sempre gostei da questão criativa dele, dessa correlação com o cinema, né? Ele sempre flertou com isso e experiências diferenciadas dentro dos jogos. Aí eu tenho esse cartucho que é do Game Boy Advance, é o Boktai. O Boktai é um jogo aí de RPG de ação. Sim, né? pode ser considerado. Que ele tem uma particularidade que é esse, não sei se dá para ver aí na câmera, um sensor. Este sensor é de luz solar. Ele é necessário para que você recarregue a sua arma dentro do jogo. Nossa. Então, a premissa era, galera, você gosta de jogar videogame? Saia de casa. Vá pro quintal, pelo menos. Sim, assim, tem um quê aí de batalha com vampiros, tal, e você dá o valor à luz solar. Tem toda uma pegada lógico, com requintes aí de Kojima, né? Porque tem a ver com faroeste, Django. Cara, se você não conhece, pesquisa sobre esse jogo. Ele tá na minha coleção por isso, por essa particularidade. E se vocês quiserem um episódio só de Kojima, eu não vou reclamar. Vou deixar já aqui, aí no comentário. Vou deixar já aqui que tá na mão aí, do Mura. Valeu, Dija. Brigadão mesmo. Pra ele jogá-lo, é meu. Eu sei. Vai e volta, hein? Vai e volta, viu? Cara, Você tem algum patinete que você lembra, assim, mais ou menos, de ter alguma experiência diferente com os portáteis? Alguma coisa inusitada? Cara, não. Eu lembro uma recente que você adquiriu, que foi aquela das capinhas das moças. Não, aquilo ali foi uma surpresa. Então, por isso, é inusitado. Não. Eu chego um dia pra trabalhar, o tiozão vira e fala assim, olha esse item que entrou. Aí entrou um PSP, quantas cases vem lá? 48, 48. né? 48, é por aí. São 48 menininhas, né? Isso. Tem os cards de cada uma delas. Tem os cards, tem o beijo de cada uma. Isso, e a tampinha tampinha de cada uma com um beijinho. Exato. Assinado e com um beijo. Isso, de PSP, pessoal. De PSP. Então, a tampa da bateria, ela é removível, assim. E tem 48 diferentes. Com um beijinho e assinatura de cada menininha que tá nas cartinhas. Sem contar que
tinha cada capa com elas. Sim. Você Do trocava jogo, do label jogo. do jogo. E tem as capas. O jogo você pode... É uma menininha pra dentro e uma pra fora. Então, são 24 capas, onde frente e verso vira 48. Meu, é muito legal. Então, Foi o surreal. japonês é muito louco. Foi surreal. Eu não sei nem o custo disso, porque... E até que é um bundle maior justamente por isso, a caixa da caixa. A caixa uma é caixa, gigante, é igual uma caixa de sapato, sabe? Uma caixa de tênis, assim. Porque vem tanta coisa. Então, assim, os japoneses, eles capricham nas edições especiais. Sim, isso aí a gente não pode reclamar. Né? Então, assim, esse é um item inusitado. Me pegou de surpresa. Tanto é que eu fugi da regra dos 3. É por causa dele, verdade. Aquela regra dos 3 que eu falei lá no início. Sabe aí, ó, esquece, toma. 4. E só que eu não consegui abrir mão de outro. Então, esse eu tenho 4. Porque... Você pode pôr na mão de outro, um tal de Crisis Core, eu aceito. Fiel depositário que chama. Guarda com carinho. Então, esse eu agreguei mais um e eu não consegui abrir mão dos que eu já tinha, dos outros 3. Então, esse realmente fugiu da regra dos 3. Esse eu tenho 4 porque esse foi tão inusitado que eu não tinha como deixar passar. Você adquiriu alguma coisa por causa de, assim, de ter alguma peculiaridade, algum item fora da curva? Você tem alguma coisa na sua coleção que você lembra? Você fala, pô... Caraca, Didi. Mano, esse aqui tem uma história maluca. Mais louco sou eu que fui lá e comprei por causa disso. Eu sou muito louco daquela parada de ter os artbooks, né? Sim. Então acaba aparecendo aqui na loja, às vezes, o Sengoku Bazara, que às vezes o tiozão olha pra mim assim, nossa, é sua cara, né, Murakami? Toma, se vira, né? Mas eu acho que o mais inusitado de todos, eu falei, não esperava ter as duas. De novo, vocês fizeram um episódio... Assim, eu vou ficar aqui enchendo, sabe? Um episódio de Kojima, a gente pode, né? Tamo junto. Vamos trabalhar essa ideia, Vamos né? trabalhar essa ideia, né? Eu tenho um item que é legal. Na verdade, é um jogo. É um jogo de Vita japonês que vem com o mousepad, que são os seios da... Nossa, Cara. é verdade. Esse é inusitado. Esse É foi... o melhor estilo Dead or Alive? Dead or Alive. Exato. Eu não coleciono jogo japonês. Não Verdade, coleciono. verdade, Mas isso é bacana. esse... Eu tive que comprar essa edição, porque ela vem com o mousepad com os seios Do personagem. do personagem do jogo. Deixa eu contar pra vocês. Quando o Patinete esse é entrou legal. com isso aqui no chat, o pessoal aqui. Quando ele entrou na loja, eu falei, Patinete, isso é usado? Não, não. Aí eu falei, mano, se for usado, não mexe. Pelo amor de Deus. Aí ele falou, não é novo. Eu falei, então beleza, pode abrir, mano. Porque tem uns japoneses tarados que usam essas coisas de formas não tão convencionais. Eu vou te contar que não é só japonês. Isso não é uma Tem particularidade uma galera né, da aí, galera. sem ruê, tamo junto. Eu sei que você faz isso. O cara fala, quem nunca? Quem né? nunca, né? Me lembrei desse item. Esse item é um Então. item bem legal, bem diferenciado por conta do... Né, do Eu não do tenho apelo mesmo. sexual que vem. Eu vou acabar lembrando só do meu Zone of the Enders, que eu nunca imaginei ter. Não adianta, ele é o meu precioso da minha coleção, os dois. Tanto Aquele a japonesa, gigante, aquela- o Premium Pack, tanto a japonesa quanto a americana. Isso eu jamais imaginei ter, assim. Mas já tive edição de Killer's Dead, que também era meio maluquice, mas acho que eu não tenho nenhum inusitado dos extremos igual o Patinete, eu acho que eu não tenho. Cara, eu preciso sou meio louco. mano. Eu sou meio louco, cara. Assim, vou falar pra vocês. Faz que- seu show, Dija. Você é o... Não, eu quem tenho- não acha, o Dija é o rei dessas bizarrices. Eu Cara, já vou explanar o assim. Wario lá do Game Boy. Aí, ó. Tinha tranquilo que você precisava lá do nível lá e tal pra jogar. Cara, eu devo ter, não chamo de coleção, mas eu devo ter uns 5 Game Sharks. E eu tô falando de Game Shark de Game Boy Advance, Game Shark de DS. Cara, mesmo sem o bagulho funcionar direito com o passar do tempo, porque é cada Sim. vez mais fácil você... O cara fala, nossa, inusitado. Gostei. E aí, sim, aí tem mais coisa. O Game Boy câmera eu tenho. Cara, mano, tem algo que sai um pouco da usabilidade convencional do videogame, eu já olho assim. Gostar de coisa boa é fácil. Isso aqui é peculiar. É o lema dele. Então... Essa aqui é peculiar. Não vou falar que é ruim, não, hein? E eu já sou o contrário. Eu já penso assim, o que eu usaria um dia? Mano. O que eu usaria um dia? Isso aqui eu usaria? Talvez, então eu compro. Agora, se não, isso é muito louco, não vou usar nunca. Eu já não... Por exemplo, né, até pelo número de portáteis que eu tenho hoje, eu não foquei em acessórios. Sim. Que é outro Não, mundo. não outro faz parte mundo. da minha coleção. Não quero... Tipo assim, eu não quero ter nenhum, porque se eu tiver um, vou querer ter 10, né? Aquela história. Tem os já oficiais, que, os licenciados, os... Meu...
segue a vida e vai. Não, e a Nintendo, que tem de produto licenciado da Nintendo, tem canequinha licenciada, não sei o que. Se você for entrar nessas paranoias, né? Esses dias eu comprei um reloginho, mas é barato, coisa de 300, 400 reais. Um reloginho da Nintendo, licenciado pela Nintendo. Aí eu procurando outro dia outra coisa, apareceu já um despertadorzinho. Tem coisa diferente. Em forma de exatamente do Game Boy. Entendeu? Então, assim, não tem limite, gente. Se você não focar, a coisa não tem fim. Se você for no próprio parque da Nintendo, todos lá, pulseira, balde de pipoca. Então aquelas pulseirinhas que se usam hoje no parque da Nintendo, eu pretendo comprar. Eu imaginei. Entendeu? Se nos parques da Disney já tem pra caramba e alguns sazonais, imagina a Dona Nintendo, que também trabalha muito bem as IPs, né? Porque tem uma de cada personagem, aí tem a Gold do Mario, a Silver do Mario, ou seja, ainda entram edições especiais. São lindas, né? Não, a Nintendo é malandra. Então, sem contar se você for colecionar os bagulho do Clube Nintendo, que é sacola ecológica. Isso aí não. O Balls, que era pro Clube Nintendo, né, que saiu, né, o relançamento do Balls. É 2013, acho que foi 2013. O Clube Nintendo relançou o Ball, acho que 2000 e... Não sei se 11, 13, foi uma coisa assim. Foi menos. 2008 ou 2017. Ixi, agora eu me perdi. Mas eu tive que comprar, entendeu? O bom é que esses relançamentos, na atualidade, é muito mais fácil você adquirir, né? Um relançamento hoje, você cai no mundo. Igual ela relançou os Game Watch agora, relançaram o do Mario, que fez um sucesso tremendo, que no ano seguinte ela relançou o do Zelda, né? Zelda, exatamente. Então, assim, é outra pegada, é uma coisa mais moderna, vem 4 jogos no mesmo Game Watch, é colorido, coisas que na época a gente não tinha nada disso. Mas a Nintendo, ela relançou e é sucesso, entendeu? A Nintendo não dá ponto sem nó, pessoal. Não. Eu gostaria que ela colocasse, agora falando um pouquinho de Switch, no Nintendo Switch Online, eu gostaria que ela colocasse os Game Watch, que é aquele Game Watch Gallery. Então, ela lançou no Game Boy e lançou, né? Tem um caríssimo que eu fiquei sabendo que tem o 4 pro Advanced, que eu acho que é o Game Watch Gallery, que é o mais difícil de todos. Eu tenho 1, 2 e o 3. Do Game Boy eu tenho. 1, 2 e o 3 eu tenho. Falam que o 4 é o mais dificinho. Não, e o do DS, que você não acha. Verdade. Então, os dois do DS são absurdos de caras. As duas coletâneas, a 1 e a 2 do DS, são absurdas. Tá vendo? Eu não sabia. Acabei de aprender. Eu não sabia que tinha de DS. Tem a do DS. Caraca. Tem. Só que você não acha. Não, já é difícil achar os do Game Boy. Eu cheguei a ver lá na caixa do tiozão. Tinha 3. Fui procurar 1 e a 2 e eu vi o preço. Eu falei... eu tenho. Elas eu tenho. Sério que é esse valor? Essas eu tenho. Agora, as do Game Boy eu não consigo. Não consigo, porque primeiro que não acha, e se achar o preço vai ser vai ser estilo Pokémon, sabe? 1000 e lá vai. 1000 e tarará. Tem coisas que são muito malucas mesmo, mano. Verdade. Pessoal. Eu trouxe, né, assim, nós chegamos com essa pauta aí, né, de portáteis, eu fui pegando o que eu achava também, porque tá uma bagunça, né, a minha coleção, né, então, mas eu vi esse jogo, né, de Game Boy Advance, não é o melhor, né, até porque a galera gosta mais do Legacy of Goku 2, né, mas é que esse, pra mim, foi especial porque em 2002, né, eu fiz aniversário em outubro, a galera que trabalhava comigo fez uma vaquinha e eu tive a versão piratinha de época, com caixinha e tudo mais dele, né, porque eu ficava infernizando o pessoal, porque eu já gostava de videogame, como a minha vida foi sempre isso, em paralelo sempre teve videogame, eu já tinha um Game Boy Advance, que era um dos meus sonhos ter, assim, um portátil, então foi meu primeiro portátil com o meu próprio dinheiro, foi um Game Boy Advance. E eu sempre fui também, assim, um fã, né, do Toriyama. Então, cara, pra mim, parecia qualquer coisa, principalmente naquela época, estourado o Dragon Ball, eu queria e falava com os meus amigos. Então, essa memória é bacana, porque não só eu tô jogando no portátil, é algo de um autor que eu, até hoje, sou um fã, e que eu jogava com a minha filha praticamente no colo. Então, eu me remeto automaticamente, quando eu vejo esse jogo, a esse período da minha vida, que era o início aí da minha família, e que tem o portátil ali, sabe?
orbitando todas essas memórias. Então, ele para mim é extremamente importante. Essa é uma versão original que quando eu vi era um dos... assim, a minha coleção de portáteis, falando de jogos, são praticamente luzes. Eu devo ter, assim, na minha cabeça, no máximo 5 jogos que eu quero ter CIB. E o que eu tava na minha lista em primeiro lugar era esse por isso. Então, eu, graças ao bom Deus, esse chegou até a minha mão, eu pretendo mantê-lo aí enquanto eu estiver respirando, entendeu? Caramba, isso. É legal. Vocês têm algum item assim que vocês falam, pô, eu tenho um carinho fudido e que eu posso me desfazer de tudo, mas aquilo vai simbolizar algo? Tenho muitos. Mas esse aqui eu tenho que falar pra vocês. Que eu falei do início. Esse Game Boy eu falei que eu fugia das festas dos meus primos porque eles eram maiores e me judiavam daquela coisa. Brincadeira de festa, né? Só que deixa eu contar. Isso aqui não é em reedição. Não é qualquer Game Boy. É o mesmo que eu jogava. No meio da... Tipo, tava fim de pandemia, meu tio ia se mudar da casa. Ele falou, olha... A minha prima entrou em contato que não mora mais que eu falei assim, olha, Edu, tem uma caixa com os videogames que se você não quiser, é lixo. Eu falei, não, eu tô indo buscar. Foi com a minha mãe lá. E eu tava, mano, eu falei, espero que seja esse Game Boy que eu joguei. Eu fui lá, peguei a caixa. Quando eu abri, irmão, era ele. Era o Game Boy que eu joguei na época. Caramba. Tava com a fonte, infelizmente não tá funcionando, que é aquela fonte pesadona do Game Boy. E tava com a telinha solta. Por isso que quando alguém viu, né, caiu. Mas é comum por causa da cola. Eu preciso fazer uma coisa. Ele tá funcionando e ele veio, adivinha com o quê? Com o Mario Land. Só não veio com Turtles, com Tartarugas. Então eu guardei ele. Eu guardo ele com carinho. É um relaxo meu, devia já ter reformado. Mas ele é o meu da época. Que legal. E eu acho, tipo assim, eu lembro de jogar muito Mario Land, né? De reviver isso. E eu falei, e não só, né? Eu comecei aqui, mas como eu falei, Pokémon foi muito presente comigo, né? Um amigo meu me emprestava o Game Boy, porque ele ia pra Federal. E aí eu encontrava ele no ponto, eu pegava o Game Boy e upava os Pokémons dele. Porque eu não tinha o Game Boy, eu jogava tudo que eu joguei de Pokémon, eu joguei no Super Game Boy. Ah, entendi. E o Super Game Boy também é super nostálgico pra mim. Então eu acabei, né? São itens assim. Mas pra resumir assim um pouco, esse aqui é o meu de época. Que eu falei, fugia, saia correndo dos meus primos e jogava, né? É muito incrível. Hoje eu não consegui chegar nesse aqui, né? Ninguém consegue. Ninguém. Né? Mas eu guardo ele com carinho. Eu tenho que colocar no meu cenário, porque ele realmente é importante pra mim, pelo fato de ter resgatado mesmo. Poderia ter sido outro. Eu tava pensando em, pô, parece um Game Boy, vou colocar pra lembrar dele. Ter ele, né? Que era tipo, né, do Japão. Eu tinha trazido do Japão na época. Legal. Era o quê? 90, 92. Né? Eu trouxe um monte de coisa de Dragon Ball, de um monte de coisa e o Game Boy. Meu primo já não ligava muito, né? Mas o Mario Land era de lei. Eu não trouxe o Mario Land. O Mario Land tá até com a label toda meio machucadinha, mas é o mesmo. Que legal. E aí eu guardo, né? Fui resgatar esse gosto por Game Boy também quando eu comecei na pandemia, quando eu fazia live. Nem trabalhava na casa, comecei a fazer o Mario Legacy. Eu falei, não, eu preciso mostrar pro pessoal o que é Mario Land. Né? E não é à toa quando saiu pro Nintendo Switch Online o Mario Land, eu falei, agora eu vou terminar a versão do Game Boy no Super Game Boy, a versão no Retro Square e depois no Nintendo. Eu terminei 3 vezes o Land, né? Pra comemorar isso. Então eu tenho um carinho enorme pelo Game Boy e pelo Mario Land, assim, fora da curva. Pô, legal. Foi uma coisa assim que, né, aqui começou a minha paixão pra continuar gostando de Nintendo. Né? Acho que esse é o meu item importante. Né? Você tem algo, Rodrigão, que você tenha esse tipo de vínculo? Cara, eu não sou apegado a coisas. Eu tenho alguns itens que podem contar um pouquinho da minha história, mas é uma história muito recente. Eu não tenho nada que tenha vindo comigo da infância. Nenhum Game Watch lá que era... Nada. Pequeno Rodrigo ganhou lá. Não, eu tenho... Inclusive, eu tenho um pequeno gap na minha memória de videogame, que eu acho que eu fiquei bons anos sem ter videogame. Ali entre o, sei lá, Play 1, Play 2. Eu acho que eu tive um gap ali que nessa época videogame não me chamava atenção. Então, assim, na verdade, eu, de uns 15 anos pra cá, voltei a comprar Game Watch, mas assim, lembrando da memória, não
não que ele, né, ele trouxe Sim. uma memória. Foi Resgatou, resgatar. mas eles não fizeram Sim. parte da minha vida. Foram itens adquiridos posteriormente. Ou seja, hoje nada da minha coleção é de época. Entendi. Na minha vida. Uhum. Não fizeram parte da minha vida. Apenas foram itens que eu adquiri depois e hoje estão guardados com muito carinho, mas não trazem aquela coisa do passado. Engraçado, é o perfil, né? Que a gente tem um pouquinho, mas é legal você fazer esse resgate, né? Tipo, de você se sentir também, né? Buscar isso. Eu acho incrível. Olha, por isso que eu falo. Eu sempre vejo a galera falando, não, porque eu quero colecionar, porque eu quero valorizar. Eu acredito que a gente pode ter o nosso perfil, né? O nosso perfil, tanto o meu por uma questão do de memórias, você querer resgatar isso de uma forma de querer... a sua paixão Sim, pelo sim. resgate fazer com que você crie essa história de ter todos, né? A gente dá sentido. Porque a gente hoje em dia, quem tem condições ou quem pode, vai poder comprar tudo. Mas Sim. qual é o sentido de você fazer isso? Sim, Verdade. sim. Né? Hoje é o propósito. O propósito está acima de tudo, né? Sim. E cada um tem o teu. Não, né? cada um tem o seu. Exato. Né? E assim, quem tá colecionando para ganhar dinheiro um dia também não tá errado, não. Não, Acho que não, cada não. um tem sua motivação. Exato, exato. Como eu disse, eu não tô querendo... Como tudo na vida, tudo na vida tem um Sim. risco. Sim, sim. Né? Tudo risco. Por isso que é o lance de, vamos aproveitar a jornada. é a jornada. Sim, É a jornada, porque senão, mano, uma hora acaba. sim. E você não sabe. Eu sei que pode ser full desculpa, mas a gente tem que saber isso. Né, Nós que eu falei. somos finitos, né? Sim. Então, Exato. é toda a dedicação do teu tempo, né? Para a conquista dos seus objetivos. Claro. Então, Exatamente. pô, mas é isso. Falar de mais alguma coisa aí, Mumu? O 3DS já comentei, né? Do adesivo, né, do Game Boy. Porra, galera. Então, estamos aí para os minutos finais mesmo do nosso bate-papo, né? Quero agradecer aí o Murakami, o Rodrigão, que se disponibilizou também aí a passar esse tempo com a gente, fazer esse registro. Foi uma delícia. Pô. Ela voou, a gente nem viu. Com certeza. E... Falar do que a gente gosta é fácil, né? É fácil e dá prazer. Assim, eu vou ser sério, é sempre uma honra. Eu acho legal ver o patinete quando ele vai buscar os itens dele, que você fica empolgado e motivado de ver ele conquistar aquele item. Sim. Ele sempre compartilha isso com a gente. Eu acho legal isso, né? De ele ver, tipo, de mostrar, ó, o Murakami, a empolgação do dia a dia de a gente de ver com ele, de torcer. Eu torço muito que ele consiga os itens. Eu também, não. E Ah. o que é legal de ver é que, assim, da nossa roda de amigos e tal, o Rodrigo é o mais racional dos Será? colecionadores. Sim, Será? Sim. Sei não, viu? Sim. Pô, Tem você é um cara centrado. Você é um Acabou, cara centrado. acabou de chegar uma caixa ali dentro que é totalmente irracional. A cada compra que a gente faz, olha isso aqui, Mura. É, a gente catando um monte de pilha e você falou, não, mano, esse aqui pra mim tá ótimo. Eu tava de olho Tá em um. ligado? Essa- Aí o Mura falou, Deja, você já jogou esse? Irmão, esse joguinho aqui é do cara lá. É. Daquele jeito eu já. Ô, Mura, Pessoal, faz isso um não. conselho. Não colecione videogames e trabalhe numa loja de videogames. Não dá certo. Conselhos do He-Man, tá ligado? É tipo assim, querer fazer dieta e sendo pizzaiolo, sabe? Umas coisas assim meio... É isso, mas é legal. Não queira colecionar videogames e trabalhar numa loja que vende videogames. Não pense que a gente não passa mal. É muito complicado. Imagina. Graças a Deus o tiozão tem as regras dele e a gente tem que seguir. Exato. Entendeu? Mas é isso, eu acho muito bacana. Ali, eu sempre admirei essa sua parte de você ser uma pessoa centrada, você gostar das coisas. E quando você... E eu também admiro muito essa coisa. Você teve mais 60 consoles de mesa e fez assim, não serve pra mim. E levou, mano. Sim. É tipo assim, é um exemplo até eu posso dizer pra nós. Pra nós, cara. Porque realmente a gente tem essa consciência, né? Porque a gente poderia ter tudo. A gente pode ter o nosso controle. Sim, cada um e no as seu coisas. tempo, né? No seu tempo. Exato. Não se Ah. compare, né, Não aos precisa outros. comprar tudo em 6 meses. Exatamente. Coleção Então- não é em 6 meses. Coleção é pra vida. É pra, Exatamente. Então, assim, eu acho que todo mundo tem condição de ter uma coleção. Agora ela tem que fazer sentido pra você. Exato. Exato. Né? A partir do momento que ela faz sentido pra você, você não tá se endividando, você não tá deixando de comer pra comprar os seus itens, Não tá seja se feliz. comprometendo Seja financeiramente, feliz. né? Exato. Seja feliz e compre mesmo, porque
é isso que te satisfaz, é isso, né? Que te deixa exato. bem. É igual o Murakami falou, cada item que eu compro, diferente, esquisito, que não aparece sempre, eu trago, mostro para os meninos. É porque depois ele vai pra cama. Ele vai ficar debaixo da cama e acabou. Eu vou deitar nele. Entendeu? Ele vai ficar debaixo da cama e... Então é legal, pelo menos, né, compartilhar o dia que ele chega, aquela empolgação inicial. Porque depois ele vira um item a mais, tá, gente? Infelizmente é assim. Né? Ele junta os outros cento e tantos e é um item a mais. Mas o legal é quando ele chega. A chegada de cada item novo é muito legal. Verdade. Né? Gera ansiedade, você fica lá rastreando no correio, quando vai chegar, aí chega, você abre, quer mostrar, e depois ele vira mais um, infelizmente. É isso, Mas é isso. você vai pro próximo. Aí você já tá focado no próximo que vai chegar, e assim vai, a vida segue. Né? É isso. E assim é feita uma coleção. Verdade. Bom, então, pessoal, é isso. A gente, infelizmente, vai encerrar, né, aí o episódio de hoje, mas saibam que a gente normalmente tem uns papos desses sempre aqui na loja. Vocês estão super convidados a interagir aí com a gente. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, quiser colar aqui na loja, a gente tá aqui todos os dias. É isso. E aí puxa assunto. Pô, vi vocês falando do portátil tal, né? Vamos. Exato. E a gente bate papo. Até beleza? porque tem muito mais informação, tem coisa que a gente deixou de lado. Sim. Até para que, tá interessado? A gente conversa depois, né? Porque além do mais, eu e o Digi aqui, a gente não falou nada, nem 1% de Pokémon que a gente gosta, né, Digi? Verdade. Então tem muitas outras coisas. Eu tenho certeza que parte a gente pode ter passado alguma coisa também que pode ser incrível do portátil. Falei, a gente tem muita coisa mesmo, Sim. né? Não só de itens, mas como tipo assuntos mesmo, né? Sim. Então a gente sempre acaba compartilhando mais aí, se vocês quiserem colar, né? Que o próprio a gente falou, colar e trocar ideia, estamos aqui. E eu já vou avisar, deixa um like aí, né? Por favor. Se você curtiu o nosso, tá curtindo aí o Pod de Casa, se inscreve no canal, deixa um comentário, feedback é sempre bem-vindo, não seja mal educado, senão você vai ficar no vácuo. Então, é sempre bem-vindo o feedback, elogios, tamo Críticas, junto. tamo aí. Tamo aí. Beleza, gente? Boa. Então é isso. O Canto da Casa está encerrando agora. Valeu! Valeu. Fui. Cameraman, tá ligado? Olha essa hora que tá subindo as letrinhas, né? Já tá subindo as letrinhas, já posso mexer.